Paz do Senhor Jesus, Deus tem uma palavra toda poderosa para o seu coração. Por isso siga declarando, fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve. E é Deus quem vai falar com você neste exato momento. Eu tenho certeza que você já tributou toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao nome do Senhor. Mas eu quero deixar um salmo aqui para a nossa meditação. E diz assim, Salmo de número 57, versículo 8, diz assim: acorde minha alma, acorda em harpa e lira, vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teu louvor entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, e a tua fidelidade vai até as nuvens. Esse é o nosso Deus. Por isso eu quero te convidar a adorar, a bendizer, porque Ele merece toda exaltação, Ele é digno de todo louvor. Ele é digno, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de ser exaltado, de ser glorificado. Louvado seja Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado, Ele tem cuidado de nós. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Eu deixo a paz de Cristo, eu deixo a paz do Senhor. Que os céus continuem te abençoando, porque está escrito: acorde, ó minha alma. Muitas das vezes a nossa alma está dispersa, muitas das vezes a nossa alma está adormecida. De que forma? A forma de que nós precisamos adorar, de que nós precisamos exaltar. E nada como, louvado seja Deus, depois de uma semana, depois de mais aí, uma semana vivida, uma semana de luta, mas também uma semana de vitória, onde Deus nos ajudou, onde você pôde levantar, onde você acordou, fez as suas tarefas cotidianas, diárias, e Deus te sustentou. Então, nada melhor do que nós despertarmos a nossa alma neste momento, entoar cântico de louvores e adoração ao nome do nosso Deus, agradecendo a Ele pela sua fidelidade, pela sua bondade. Eu quero compartilhar com você um louvor que o Espírito Santo colocou no meu coração, porque eu tenho certeza que Deus é o Deus que conhece o seu dia a dia, Ele conhece o seu deitar e o seu levantar, Ele conhece as suas necessidades. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. E é como eu sempre falo, é sempre motivo de muita alegria compartilhar com você uma palavra que Deus Ele traz ao meu coração, para que junto nós possamos, aleluia, fazer menção da palavra do Senhor Jesus. Quantas vezes perguntei para Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupando. Eu olho ao redor e penso que é em vão, quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que os pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os teus. A palavra do Senhor nos diz que os pensamentos dele é maior, assim como os céus é mais alto do que a terra. Assim são os pensamentos do Senhor a respeito de mim, a respeito de você. Pensamento de nos trazer paz, pensamento de nos trazer bem. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes nós não temos a noção, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dos pensamentos do Senhor a respeito de nós. Glória a Jesus. E diz que isso é treinamento. Tu vês um bravo mar e diz: filho, se é chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra e diz que tu nem precisa lutar, pois Ele mesmo lutará por ti. É Ele quem lutará por ti, pois a tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, são bem maiores que os teus, pois a tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, são bem maiores que os teus. Creia que os caminhos, creia que os pensamentos,
Creia que aquilo que Deus ele tem é maior do que aquilo que você mesmo consegue imaginar, do que aquilo que você mesmo consegue, aleluia, pensar. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Me lembro quando Eliseu não se desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. Um exército enxergou, ele viu além daquela dor. Faz-me ver além dessa situação. Eu sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Oh, aleluia. Louvado e adorado seja Deus. Que a presença dele tenha total liberdade e liberalidade aí onde você está, para que ele possa se manifestar. Sim, louvado seja Deus, porque Deus é um Deus que ele, além de ele estar, ele se manifesta. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos ver manifestação do Senhor de diversas formas ao longo da Bíblia. Eu creio que Deus ele caminha contigo, Deus ele caminha com você, mas tem momentos específicos que Deus ele vem de uma forma sobrenatural, que Deus ele fala ao teu coração, que Deus ele usa alguém, e tudo isso são formas de Deus se manifestar. Não quer dizer, louvado seja Deus, que porque Deus ele não falou ou porque Deus ele não disse, ele não está aqui dentro de você. Louvado seja Deus. Mas Deus vem dizer que ele, aleluia, ele quer uma total liberdade para ele se manifestar. E é por isso que é necessário nós declararmos: vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. E tenha certeza que quando você chama, tenha certeza que quando você invoca, o Senhor Jesus ele vem de uma forma sobrenatural. Não que ele não esteja aí, louvado seja Deus, eu creio que você entendeu. Não que ele não se faça presente, mas quando você invoca, quando você clama, quando você declara, quando você busca manifestação, é diferenciada. Eu quero louvar o nome santo do Senhor Jesus. É uma simbologia muito prática, o que o Espírito Santo vai falar ao meu e ao teu coração. Se você tiver um filho, eu não sei se todos que me ouvem aqui é pai ou mãe, mas quando você tem um filho, ou um pai, ou uma mãe, ou um irmão, você não deixa de ser irmão porque você não está presente ali naquele momento, ou porque a pessoa não te chamou para uma determinada situação. Você continua sendo. Mas quando aquela pessoa te chama, quando aquela pessoa te pede uma ajuda, você vai saber o que de fato está acontecendo. E essa é a intimidade que Deus ele quer ter comigo e contigo. E é por isso que ele traz aí, louvado seja Deus, essas explicações para que nós venhamos a entender o quanto o Espírito Santo ele quer se relacionar comigo e contigo. A palavra que o Senhor trouxe hoje para nós meditarmos está lá no livro de Jeremias, capítulo de número 1. E eu quero glorificar a Deus, porque Deus ele é poderoso o tempo todo e o tempo todo ele é bom. E nós vamos fazer leitura para que assim nós possamos ganhar um pouquinho mais de tempo. Eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra direcionada para o seu coração. E diz assim a palavra do Senhor Jesus, livro de Jeremias, capítulo 1, diz assim: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Nos diz a palavra do Senhor, versículo de número 4, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir.
para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo um ramo e uma amendoeira. Respondi, de uma amendoeira. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando. Em outras traduções diz assim, pois estou velando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez dizendo, o que você vê? E eu respondi, vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada do norte para cá. Ou, aleluia. Versículo de número 16, nós vamos pular, diz assim, pronunciarei a minha sentença contra o meu povo, por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses. Versículo, louvado seja Deus, de número 18 diz, e hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Eu quero glorificar a Deus por esta palavra. Eu quero voltar um pouquinho aqui no texto, que diz assim, a palavra do Senhor, as palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes. Mas quando o contexto começa a ser narrado aqui nesse primeiro capítulo, nós vamos entender que Jeremias ele vem de uma linhagem sacerdotal. E diz assim, as palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes. No primeiro versículo. Mas eu quero pular para o versículo de número 4, que diz assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. E aqui eu quero voltar numa tradição judaica, de algo que era estabelecido ali naquele tempo, no tempo em que Jeremias ele vivia. Nos diz a palavra que Jeremias ele veio de uma linhagem sacerdotal, pelo que quando Deus instituiu ali o sacerdócio, louvado seja Deus, o ministério do sacerdote, na época de Arão, o irmão de Moisés, a palavra vem dizer que Deus, ele, glória a Jesus, ele separa todos aqueles que iriam nascer por descendência de Arão, para que também fosse sacerdote. E nesse contexto aqui nós vamos entender que o pai de Jeremias, ele vem dessa linhagem sacerdotal. É muito importante você entender, louvado seja Deus, para que você compreenda aquilo que o Espírito Santo quer falar ao teu coração. E por isso eu vou precisar voltar um pouquinho aqui na história, para que Deus entregue de fato aquilo que Ele colocou no meu coração. E diz assim a palavra do Senhor, as palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. Mas quando Deus ele chama Jeremias, nos diz a palavra que Deus ele chama Jeremias como profeta. Isso muito me chamou a atenção, porque Deus ele é um Deus muito organizado. E Deus é um Deus que ele diz que ele vela pela sua palavra para que se cumpra. Mas quando Deus ele chama Jeremias, diz assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre eu escolhi. E diz a palavra que Deus escolheu que Jeremias nascesse numa linhagem sacerdotal, mas quando Deus chama ele para o ofício, louvado seja Deus, nos diz a palavra que antes dele nascer, Deus já o tinha separado e designado para ser profeta. Mas como assim? Como alguém, louvado seja Deus, que veio de uma linhagem sacerdotal, agora iria ser profeta. Se existia ali um comando do próprio Deus. E Deus vem dizer para mim e para você que aquilo que Ele tem estabelecido para a minha e para a sua vida, antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você ter sido formado no ventre da sua mãe, Deus ele já sabia o que Ele queria de você e o que Ele queria de mim. Apesar de Jeremias ele ter nascido em um lar sacerdotal, Deus ele queria um profeta. Mas algo muito interessante acontece aqui, porque Jeremias ele vai nascer, louvado seja Deus, aprendendo, ele vai nascer em um lar de sacerdote, ele vai entender o que é sacrifício, ele vai entender como se serve a Deus, mas Deus diz assim, você precisa conviver, você precisa saber, mas você vai ser um profeta. E nos diz a palavra que então Jeremias, no meio de tudo aquilo, Jeremias, quando ele é chamado pelo Senhor, ele diz que ele era uma criança, ele diz que ele era jovem, que ele não sabia falar.
E muitas das vezes, quantas das vezes nós nos comportamos desta forma? Nós achamos que Deus, Ele não vai nos capacitar, que Deus, Ele não tem algo extraordinário, que tudo aquilo que Deus, Ele falou, aleluia, nós não temos a capacidade verdadeiramente. Se fosse de mim, se fosse de você, nós não teríamos. Mas nos diz a palavra que Deus, Ele fala assim para Jeremias. Mas, aleluia, que Jeremias fala assim para Deus, perdão. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E essa palavra me chamou a atenção, porque ao que tudo indicava, o caminho de Jeremias estava traçado para que ele fosse sacerdote. Porque existia ali uma linhagem sacerdotal e só poderia ser sacerdote quem era nascido de sacerdote. Mas Deus, ele chama Jeremias para um ministério de profeta. E nós vamos entender o porquê que isso acontece. Nos diz a palavra que quando Deus, ele chama Jeremias, Deus, ele diz, você vai, porque eu vou tocar na sua boca e você vai falar tudo aquilo que eu te entregar. E no momento, eu estou precisando de um profeta. E nós vamos entender. Diz a palavra do Senhor no versículo de número 16 assim, nós vamos ler. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo, por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. Aí algo muito me chamou a atenção, porque o Espírito Santo falou ao meu coração, como que naquele tempo eram-se feitos sacrifícios devido ao pecado que o homem cometeu para que se pudesse cobrir o pecado. Depois que Jesus ele veio, isso não é mais necessário, porque Jesus ele apagou o pecado. Mas nos diz a palavra que os sacerdotes eles eram aqueles que entravam diante da presença do Senhor no lugar santo do santo. E eles apresentavam ali sacrifícios pelo pecado, pela culpa, ofertas pacíficas. E nos diz a palavra que o povo de Deus ele tinha se corrompido. Então logo eu venho entender que se o povo se corrompeu e o povo não se arrependia verdadeiramente, como aquele povo iria levar o sacrifício ao sacerdote para que aquele sacrifício fosse apresentado? Então, naquele tempo ali onde Jeremias estava, Deus estava precisando mais do que nunca, não de um sacerdote, mas de um profeta. Alguém que se levantasse com uma voz e falasse a respeito daquilo que Deus ele queria. Nos diz a palavra que Deus ele declara uma sentença e Deus ele diz para Jeremias, Jeremias, eu te levantei como profeta. Tu veio de uma linhagem sacerdotal, mas eu te levantei como profeta porque eu estou precisando de alguém para falar, não de alguém para sacrificar, porque o povo se corrompeu, então não adianta sacrificar, porque não existe aceitação, louvado seja Deus, de sacrifício quando não se tem obediência. Está escrito na palavra do Senhor Jesus, que Jesus, quando ele veio, ele disse, mais vale o obedecer do que o sacrificar. Não é que eu e você vamos deixar de sacrificar ao Senhor, vamos deixar de fazer algo que ele nos peça, não é isso. Mas nos diz a palavra que o povo não estava mais obedecendo. Então logo eu venho entender que os sacrifícios não poderiam mais ser aceitos como eram. Então Deus está dizendo, olha Jeremias, agora eu estou precisando de um profeta. E Deus vem falar para mim e para você que Ele te levanta, Ele me levanta de acordo com a necessidade que o céu tem. De acordo com a necessidade que o céu, aleluia, está precisando no momento. O céu estava precisando de um profeta, não de um sacerdote. Por quê? Porque se o sacerdote fosse apresentar ali a oferta do povo, Deus não iria aceitar pelo pecado. Então Deus levanta um profeta. E agora eu venho entender por que Deus chama Jeremias como profeta. Eu confesso para você que eu já li essa palavra várias vezes, mas quando o Espírito Santo me revelou esse mistério aqui dentro desse contexto, eu fiquei maravilhada. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo me fez entender que a minha chamada, a sua chamada, aquilo que Deus ele tem na minha vida, aquilo que Deus ele tem na sua vida, é de acordo com a necessidade do céu. É de acordo com aquilo que os céus está precisando no momento. Não que o céu precise de mim ou de você, porque se eu e você não fizermos, Deus ele levanta outro.
Mas Deus, ele precisa de alguém para que se deixe ser usado, para que se deixe louvado seja Deus. Fazer aquilo que Deus, ele tem o chamado. E Deus, ele conta comigo e com você. E quando Deus chamou Jeremias, ele disse: Senhor, eu sou muito jovem. Eu não vou saber falar. E Deus está dizendo: eu quero que você fale, e eu quero que você vá, e eu quero que você entregue tudo quanto eu te disser. E aí, nos diz a palavra que o Senhor estendeu a mão, tocou na boca dele e disse: agora põe em tua boca as minhas palavras. Veja, hoje eu dou autoridade sobre as nações e reinos para você arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e para plantar. Isso aqui é espiritualmente falando, tá, gente? Deus estava dando autoridade nas palavras de Jeremias, e eu quero profetizar que debaixo da presença de Deus, aquilo que é ordenança do céu, Deus, ele vai te dar a autoridade nas suas palavras, para que aquilo que você profetize, para que aquilo que você decrete dentro da vontade de Deus aconteça. Nos diz a palavra que Deus estava dizendo assim: agora põe em sua boca as minhas palavras, e hoje te dou autoridade sobre as nações. E versículo 11 diz assim: e a palavra do Senhor vem a mim. O que você vê, Jeremias? E ele diz assim: eu vejo uma vara de amendoeira. E logo em seguida, que Deus, ele mostra essa vara de amendoeira para Jeremias, Deus, ele também mostra uma panela fervendo, louvado seja Deus, e diz assim: glória a Jesus. E a palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez dizendo: o que você vê? Versículo de número 13. E ele respondeu: vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. O que significa a panela inclinada? Aqui no contexto, se você continuar lendo o livro de Jeremias, você vai perceber que Judá, ela é sitiada por uma potência da época que era a Babilônia. E a Babilônia, ela ficava, louvado seja Deus, nessa direção. E diz assim: louvado seja Deus em relação a Judá. E diz assim: glória a Jesus. O que você vê? Veja uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. Ou seja, a Babilônia, ela ficava do lado do norte e ela estava inclinada para a região de Judá. E o que isso significa? Essa panela fervendo, né, inclinada para o lado de Judá, significa juízo, significa tratamento, significa fogo, né? A panela, ela estava inclinada, dizendo que Deus iria ter um tratar com o povo de Deus. E Deus diz assim: Jeremias, o que é que você está vendo? E aí Jeremias, ele descreve o que ele estava vendo. E Deus diz assim: viste bem. Mas sabe o que Deus estava querendo dizer para Jeremias? Olha, Jeremias, se você está vendo uma vara de amendoeira, não é para você dizer que você está vendo uma vara de caju, não. Se você está vendo uma panela fervendo, não é para você dizer que você está vendo uma panela de água, não. Por quê? Porque Deus, quando ele mostra algo, tem um significado. A Bíblia diz que Deus, ele não faz nada sem antes avisar os seus. E quem anda espiritualmente buscando a presença de Deus vai entender quando Deus mostra algo. Nos diz a palavra que Deus, ele mostra uma vara de amendoeira. E vara significa correção. Louvado seja Deus, está escrito no Salmo de número 23. A tua vara e o teu cajado me protege e me consola. Sabe o que significa vara, cajado, correção? Significa disciplina. Louvado seja Deus. E o cajado significa sustento. O pastor, quando ele vai direcionar as ovelhas, ele tem um cajado onde ele vai tocando nas ovelhas e vai dando a direção. E Deus estava querendo dizer para Jeremias: olha, Jeremias, eu estou te mostrando, e aquilo que eu estiver te mostrando é para você entregar. E sabe por que Deus, ele mostra daquela forma para Jeremias uma vara, uma panela de água fervendo? Porque iria ser um tempo de correção, um tempo de exortação, um tempo de tratativa. Mas Jeremias, ele precisava entregar. Jeremias, ele precisava falar. E Deus, ele já tinha advertido nos primeiros momentos que começou a falar com Jeremias, quando ele diz assim: tudo quanto eu te disser, você entregará. Porque não vai ser aquilo que você quer falar. Não vai ser aquilo que o seu coração desejava falar. Mas é aquilo que eu quero entregar. E muitas das vezes não é fácil entregar aquilo que Deus, ele manda. Porque muitas das vezes não se existe uma aceitação. Muitas das vezes as pessoas acham que é de nós. Muitas das vezes acham que é o nosso próprio entendimento.
acha que é o nosso próprio achismo, mas não é. É aquilo que Deus está falando. E Deus está dizendo: olha, Jeremias, aconteça o que acontecer, entrega o que eu estou te mandando, porque eu sou contigo, eu vou te proteger. E a palavra nos diz que então Deus, ele mostra uma vara e ele mostra uma panela fervendo que vem da banda do norte para cá. Para cá para onde? Para ajudar. Onde Deus está dizendo: eu vou tratar com o povo porque... E existe uma explicação. Mas o chamado de Jeremias é um chamado que tem um motivo específico. Deus, ele precisava de um profeta, de alguém que falasse verdadeiramente aquilo que Deus, ele queria. E o que Deus, ele tem com você é algo que contribui com o reino dos céus. Não é algo aleatoriamente, não é algo porque você escolheu, não é algo porque você achou bonito, não é algo porque eu achei bonito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus, ele chama com um propósito. E nos diz a palavra que Deus, ele diz para Jeremias assim: a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo. Olha só. E quando Jeremias, ele vê na visão ali que Deus, ele mostra a vara, Deus pergunta para Jeremias: o que você está vendo, Jeremias? E Deus vem dizer para você: o que você está vendo? Deus vem falar para mim o que eu estou vendo. E Deus vem dizer: viste bem. Muitas das vezes, ainda que você não queira ver, muitas das vezes, ainda que talvez você não queira falar, mas Deus está dizendo: faça aquilo que eu te ordeno. Peça uma confirmação, busque na minha palavra, busque em oração, mas entregue. Deus te chamou com um propósito. O propósito de Jeremias, na vida de Jeremias, era falar aquilo que Deus, ele tinha. Nos diz a palavra que antes de Jeremias ser formado, Deus já o conhecia. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E antes de você nascer, eu separei e o designei profeta. Foi Deus quem designou para que Jeremias fosse um profeta. Foi Deus que quis que Jeremias fosse alguém que iria falar. Ainda que não agradasse, Deus está dizendo para mim e para você, ainda que não agrade a muitos, aquilo que ele coloca no seu coração, ainda que exista oposição, ainda que não existe talvez aceitação, se Deus disse para você: faça dessa forma, faça da forma como Deus está te falando. Porque a forma como Deus está te falando, ele vai te proteger, ele vai te guardar. Deus, ele se responsabilizou. Deus, ele se responsabiliza por mim e por você. Nos diz a palavra, e assim, que depois que Deus, ele diz para Jeremias: ó Jeremias, você vai falar aquilo que eu estou dizendo. Se você está vendo uma vara de amendoeira, não diga que você está vendo uma vara de jaca, uma vara de manga. Você tem que ser sincero. E Deus, ele tem buscado sinceridade. Nós precisamos ser sinceros. Nos diz a palavra que Deus está dizendo: estou te dando duas visões. E quando Deus, ele pergunta, Jeremias responde que verdadeiramente ele está vendo. E Deus, ele quer que eu e você venhamos a ser sinceros com aquilo que ele tem nos dado, com aquilo que ele tem nos entregado, seja para conosco, seja para com a vida de alguém, ainda que talvez não tenha uma aceitação. Nos diz a palavra que Jeremias, ele prega acerca para que o povo se arrependesse, para que o povo se voltasse, porque Jerusalém, Judá iria ser sitiada pelo reino da Babilônia, mas o povo não se inclina. E de fato aquilo acontece, e nós vamos ver ali o tempo que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Misael, Isael e Azarias são levados cativos para a Babilônia. É nesse tempo. É nesse tempo que alguém se levanta. Muitas das vezes não vai ser fácil. O quê? Parece até que muitas das vezes você está contra, quando na verdade você está a favor, quando na verdade você está alertando. Se for preciso alertar alguém, alerte, ainda que talvez a pessoa não ouça. Ainda que talvez a pessoa não escute aquilo que você está falando, mas faça a sua parte. Não seja omisso. Não seja responsável por aquilo que vai acontecer, a ponto de você pensar: mas Deus falou comigo e eu não adverti. Deus falou comigo e eu não falei. E Deus está dizendo: imagine só.
Jeremias, ele teve medo. Jeremias, ele pensou, mas eu sou uma criança, como é que eu vou falar com esse povo? Mas ele falou. Ele falou tudo quanto Deus estava entregando. Eu fico imaginando, talvez se Jeremias não tivesse falado, quando tudo aquilo tivesse acontecido, como ele iria se sentir? Não é para você depois dizer, muitas das vezes, como eu e você dizemos, eu avisei. Porque muitas das vezes nós somos seres humanos e nós falhamos. E muitas das vezes quando algo acontece que nós sabíamos que iria acontecer, que nós relatamos, que nós falamos, e às vezes alguém não deu ouvido, a gente chega e diz assim, mas eu falei para você. Não para que isso aconteça, mas para que nós venhamos até a nossa consciência tranquila, de que nós fizemos a nossa parte, de que nós fizemos aquilo que o Espírito Santo estava nos entregando. Era necessário, muitas das vezes, talvez aquilo que você tem para falar não vai ser tão agradável. Talvez aquilo que você tem para falar não vai ser algo que às vezes as pessoas queiram ouvir. Quantas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, às vezes eu preciso falar coisas a quais pessoas não querem ouvir. Mas eu preciso falar. Porque Deus me chamou para falar aquilo que Ele tem me ensinado, aquilo que Ele tem me feito aprender dia após dia. E se eu não falo, se eu não compartilho, que proveito, aleluia, o reino dos céus vai ter. O aprendizado não pode ficar só em mim. Por isso é motivo de muita alegria, por isso que eu sempre falo, é motivo de muita alegria compartilhar. Por quê? Porque se eu estou compartilhando é porque eu recebi. Nos diz a palavra que Jeremias, ele compartilha de tudo aquilo que Deus, ele mostra para ele que iria acontecer. Mas nesse capítulo 1, Deus, ele faz Jeremias entender que não seria fácil muitas das vezes. Não vai ser fácil muitas das vezes você chamar alguém, orientar, aconselhar. Muitas das vezes não vai ser fácil você falar algo ao contrário daquilo que a pessoa quer ouvir. Eu não sei se você já teve essa experiência de alguém pedir um conselho para você, mas a pessoa já vem com uma afirmativa na boca e a pessoa diz assim, o que você acha? Eu acho que assim fica bom, não é? E às vezes, eu e você, muitas das vezes, pela afirmativa, somos muitas das vezes obrigados a concordar. E Deus está dizendo, não concorde com aquilo que você não concorda. Com jeito, com delicadeza, com educação, você pode falar. Jeremias, ele foi um profeta usado. E a palavra vem dizer que Deus está dizendo, olha Jeremias, o que é que você está vendo? Deus, ele faz 2 perguntas. E a palavra do Senhor vem a Jeremias 2 vezes. E Deus diz, o que é que você está vendo, Jeremias? E Deus estava querendo dizer para Jeremias, Jeremias, aquilo que você está vendo, não passe um pano por cima, não. Aquilo que você está vendo, não deixe despercebido, não. Você precisa falar, porque eu quero falar por intermédio de você. Seja sincero. Entregue aquilo que Deus, ele quer que você entregue. Nós vamos ver que Jeremias, ele vem de uma linhagem sacerdotal, mais uma vez eu vou repetir, mas ele é chamado como profeta. Você acha mesmo que Deus iria tirar José da convivência da sua parentela, dos seus irmãos, do seu pai, simplesmente por nada, para levar ele para uma terra estranha chamada por Egito? Para chegar lá, José passar por toda aquela afronta, José ser caluniado, para que depois nada acontecesse, não existia um propósito. Iria haver uma fome. E Deus, ele sabia que a fome iria assolar não apenas o Egito, mas a terra de Canaã. E a descendência de Abraão, se não tivesse alguém para sustentar, iria morrer de fome. Deus, ele sabe o porquê você está em determinado lugar. Deus, ele sabe porque ele te fez chegar em determinado lugar. Deus, ele sabe porque você está nessa família. Deus, ele sabe porque de repente você está nesse trabalho. Deus, ele sabe porque você está passando por essa situação. Deus, ele sabe por que introduziu você em um determinado cenário. Deus, ele sabe por que te chamou, como ele te chamou. Talvez no coração de Jeremias estivesse pensando, mas eu vim de uma linhagem sacerdotal. Agora o Senhor quer que eu seja profeta? Como assim? E Deus está dizendo, apenas confia em mim. Porque quando eu chamo, eu garanto. Coloque a sua expectativa no Senhor, não em você mesmo. Quantas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus usou pessoas para falar comigo a respeito do canal. Eu gravava, quem acompanha aqui há muito tempo sabe, quem vem chegando por agora, eu sempre comento para que as pessoas conheçam um pouco da história. Eu gravava a palavra por um áudio. E não era a minha intenção chegar aqui
para gravar visivelmente e ser vista, porque esse não é o propósito. O propósito é que Jesus fale com quem Ele quer falar. E Deus começou a falar comigo por intermédio de pessoas, e a princípio eu não era que eu não aceitava, mas eu não entendia. Eu dizia: Deus, quem precisa aparecer, quem precisa, chegar no coração é o Senhor. E Deus falando comigo, usando pessoas, até que eu entendi. E não poderia ser da forma como eu mais queria, mas da forma como Deus Ele quer. Nos diz a palavra que depois que Deus Ele faz todo essa apresentação para Jeremias, depois que Deus Ele diz: ó Jeremias, você veio de uma linhagem sacerdotal, mas eu te chamei como profeta, porque tudo aquilo que vem para a sua vida, vem para que o céu também ele venha crescer. Não é simplesmente por você, para você, mas a Bíblia diz que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E Deus estava dizendo que tudo aquilo que estava acontecendo com a vida de Jeremias era um propósito para que existisse um crescimento no reino dos céus. Porque a minha vida não é aquilo que eu quero, não é aquilo que você quer. Porque quando você entrega a sua vida, quando eu entrego a minha vida para Jesus todos os dias, não vivo mais eu, mas o meu Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho que fazer a vontade dele. E a vontade de Deus naquele momento não era que Jeremias fosse sacerdote, era que Jeremias fosse profeta. Porque a nação tinha pecado, a nação precisava se voltar para Deus, e Deus precisava de alguém que falasse. E Deus chama Jeremias e Deus diz assim: ó Jeremias, o que você vê, você vai falar. E aí Deus mostra uma vara de amendoeira, e Jeremias ele diz: não, Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. E Deus vem dizer para você: seja fiel àquilo que Ele tem mostrado, àquilo que Ele tem entregado. Aí quando Deus ele faz todo esse apanhado, quando Deus ele diz assim que vai pôr a palavra dele, aleluia, na boca de Jeremias, que vai trazer autoridade, é que eu quero profetizar a palavra do Senhor na tua boca, a autoridade do céu sobre a sua vida. Não diz a palavra lá no versículo de número 18, louvado seja Deus, diz assim: eu hoje faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra. Deus diz assim para Jeremias: olha Jeremias, se você entender que não é como você quer, é do jeito como Deus ele quer, e é o que Deus ele tem, eu vou fazer de você uma cidade fortificada. Antigamente, principalmente na região de Judá, de Jerusalém, louvado seja Deus, do Oriente, a palavra do Senhor vem dizer que as cidades elas eram fortificadas com muros. E nós vamos ver isso lá no tempo de Josué, na época das muralhas de Jericó. Aquelas muralhas eram um muro que fortalecia a cidade para livrar de invasões de inimigos. E todas as cidades que entendiam estratégias de guerra, que queriam se proteger, eles fortaleciam as cidades. Para que quando viesse o ataque, aquele que estava de dentro da cidade se proteger, trancar as portas e conseguir atacar aquele que estava do lado de fora por meio de flechas. E nos diz a palavra que, louvado seja Deus, ele está dizendo assim para Jeremias. Olha só que interessante. Por que eu trouxe essa explicação? Para você entender o porquê que Deus ele fala assim com Jeremias. Porque Deus ele vai falar com você numa linguagem atual. A forma que Deus estava falando com Jeremias era algo que acontecia naquele tempo. Da mesma forma, Deus ele vai falar contigo, e Deus ele vai falar comigo, usando muitas das vezes o exemplo do nosso dia a dia. E diz assim: eu hoje faço de você uma cidade fortificada. E eu quero profetizar na sua vida que você vai ser fortificado no Senhor Jesus, como Jeremias foi. A ponto de quê? A ponto de você fazer a vontade do seu Deus, do Senhor Jesus. Glória a Deus, e você permanecer de pé. As cidades que eram fortificadas, elas permaneciam de pé. Eu acho interessante que a Bíblia vem dizer que a cidade de Jerusalém, ela, louvado seja Deus, era uma cidade, provavelmente tinha ali seus muros, porque no tempo de Neemias a palavra também vem dizer que os muros da cidade foram derrubados.
Mas nós vamos ver que o muro aqui é derrubado de Judá. E nós vamos ver que Deus está dizendo para um profeta: vou fortificar você como uma cidade fortificada. E algo muito interessante, se você pegar isso aqui, você compreender o que Deus está querendo dizer, você vai entender aquilo que Deus está querendo derramar sobre você. A cidade estava debaixo de pecado. Existia muro, mas veio o povo da Babilônia, da banda do norte, e sitiou. Quebrou as portas, queimou o templo, levou gente cativo. Mas Deus está dizendo: você, Jeremias, que é uma pessoa, eu vou fortificar como uma cidade fortificada. Mas não como essa cidade que está fortificada de muros externos. Deus está dizendo: eu vou te fortificar espiritualmente falando. Eu vou te fortificar de forma que o adversário, louvado seja Deus, ele possa até adentrar na cidade, mas ele não vai poder fazer nada com você. Não diz a palavra que Nabucodonosor manda sitiar a cidade, louvado seja Deus. E por 2 vezes a cidade é sitiada. Dentro de um período entre, louvado seja Deus, a primeira leva foi levado de cativo, depois passaram-se, se não me falha a memória, 7 anos, e a cidade é invadida de novo, e Jeremias, ele não é levado. E Deus está dizendo para mim e para você que quando eu e você entendemos o chamado dele, quando eu e você fazemos aquilo que ele ordena, ele se responsabiliza. Por quê? Porque aquilo que ele tem para mim e para você é para que o reino do céu seja glorificado. É para que você venha servir a presença do Senhor Jesus. É para que a sua vida, louvado seja Deus, seja para aquilo que ele te formou. Deus formou Jeremias para ser profeta. Jeremias, ele cresceu num lar sacerdotal porque ele precisava aprender. Ele precisava entender. Louvado seja Deus. E Deus diz assim: fortalecerei você como uma cidade fortificada. E diz assim: como uma coluna de ferro. E eu gostaria de que você imaginasse aí uma coluna de ferro. É algo que provavelmente não vai ser derrubado por qualquer força. Que provavelmente não vai ser despedaçado por qualquer vento. Você já viu uma coluna de ferro ser abalado por vento? Você já viu uma coluna de ferro ser derrubada de qualquer maneira? Não. E Deus está dizendo: é dessa forma, Jeremias, que eu vou te fortalecer. E Deus vai falar para você neste exato momento. Com todo esse contexto, Deus vai dizer que tudo isso que te acontece, que tudo isso pelo qual Ele te chamou, Ele se responsabiliza. E diz assim a palavra do Senhor Jesus: não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor, versículo de número 8. E Deus vem dizer: não tenha medo. Não tenha medo do que, Alessandro? Não tenha medo de fazer aquilo pelo qual Deus ele te chamou, porque Ele vai te proteger. Nos diz a palavra que Deus ele diz: fortalecerei você como uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, e contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Deus está dizendo: vou fortalecer você. Eu acho interessante que no tempo de Josué existia uma cidade por nome de Jericó, como eu relatei aqui há pouco tempo, onde essa cidade ela era cercada, o muro da cidade era tão fortificado que era conhecido como a muralha de Jericó. Mas nos diz a palavra que a muralha caiu por terra. E Deus está querendo dizer para você que Ele faz você forte, não por fora, muitas das vezes, como as pessoas tentam se proteger de todas as formas, mas Deus está dizendo: eu te protejo também internamente, eu protejo a sua mente, eu protejo o seu coração, eu protejo o seu espírito, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está dizendo: eu vou fortalecer você, Jeremias. Por quê? Porque você vai precisar falar coisas difíceis. Imagine só um profeta se levantar no meio de um povo e dizer: olha só, vem um rei aí da banda do norte, ele vai levar muita gente cativa, a cidade vai ser sitiada, a cidade vai ser destruída. É melhor você se consertar, é melhor você se corrigir. Imagine só um profeta se levantar e falar isso. Não era aceito, como no tempo de hoje também não tem sido. Como no tempo de hoje, louvado seja Deus, muitos querem calar a voz do profeta. Nos diz a palavra que o povo quis até tentar calar. Jogaram até Jeremias no cárcere, e você vai ver essa palavra escrita ao longo do livro. Jogaram Jeremias no pátio da prisão, louvado seja Deus, do palácio. Jogaram Jeremias no poço, glória a Jesus. Mas nada calou Jeremias. E Deus vem dizer que nada pode te calar. Nada pode te calar.
Deus está dizendo, eu vou te fortalecer. Receba essa palavra, receba a força. Você será como uma cidade fortificada. Você será como uma coluna, louvado seja Deus, de ferro. Sabe o que é uma coluna de ferro? É não ser abalado. E Deus está dizendo, eu não vou deixar você ser abalado. E aí Deus, ele fecha esse capítulo de uma forma maravilhosa, dizendo assim para Jeremias, ele veio dizer para você neste dia. Glória a Deus, eles lutarão contra você, mas não vencerão. Pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Glória a Deus. Deus vem dizer para você, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu mesmo estou contigo para te livrar. E aí, eu quero fechar essa palavra com o versículo de número 5, que diz assim, para o meu e para o teu coração. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta. Você acha mesmo que se antes de você nascer você já era escolhido, separado para algo que Deus ele queria de você? Deus ele não vai se responsabilizar se você tomar essa posição. Nos diz a palavra que Deus ele faz de uma órfã rainha. Estela não foi ser rainha para ser rainha. Estela foi ser rainha porque Deus a constituiu naquele lugar, porque existia ali um homem por nome de Amã que queria destruir os judeus, e Deus precisava de alguém dentro do palácio. Deus está dizendo que a sua vida é para algo específico, assim como a vida de Jeremias. A sua vida é para que você faça aquilo pelo qual Deus ele te escolheu antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Existia uma promessa, existia um legado, existia algo sobre a vida de Jeremias, como existia na vida de José, na vida de Esther. Pessoas que o Senhor me trouxe aqui a lembrança neste momento. Por que Deus está me trazendo a lembrança? Porque eu e você não nascemos apenas por nascer. Eu não sou Alessandra apenas por ser. Eu não estou na família que eu estou apenas por estar. Eu não me casei com quem eu me casei por casar. Eu não estou no local onde eu trabalho simplesmente por estar. Eu não vou a lugar algum simplesmente por ir. Existe algo sobre mim, assim como existe sobre você. E é necessário nós entendermos. E Deus ele se revela para Jeremias de algo sobrenatural. E ele diz assim para Jeremias: Jeremias, antes de tudo isso aqui, antes de você nascer numa família sacerdotal, antes de eu te chamar, eu já tinha te escolhido para ser profeta, para falar entre povos, porque eu vou te dar autoridade. As tuas palavras vão ter peso. Você vai falar e realmente vai acontecer. Por quê? Porque não é você falando, sou eu falando. Quando nós nos colocamos na posição para o que Deus ele nos chamou, Deus ele nos protege. Nos diz a palavra que Deus disse para Jeremias: você será fortificado como uma cidade fortalecida, como uma coluna de ferro. E ainda diz assim mais: glória e um muro de bronze. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que Ele te fortalece, que Ele te sustenta. Te sustenta quando? Te sustenta onde? Te sustenta para que você seja aquilo pelo qual Ele te chamou. Que você possa receber essa palavra na tábua do seu coração, entendendo que você é um Jeremias dessa geração. E que você precisa fazer aquilo pelo qual Deus ele te chamou. Seja dentro do seu lar, seja onde você estiver. Que Deus ele possa te abençoar poderosamente. Peço perdão por ter me estendido um pouquinho mais, mas eu tinha que entregar aquilo que Deus ele colocou no meu coração. Eu também estou falando um pouco devagar, estou me recuperando aí. Louvado seja Deus da gripe que eu tive. Eu louvo a Deus pela sua vida aí do outro lado. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz. Declare onde você está que Deus é o Deus que te fortalece, de forma que você vai ser como essas cidades fortificadas, que não poderão ser invadidas.
Nós vemos aqui no contexto cidades que foram invadidas, que eram fortificadas, mas elas foram invadidas por uma permissão de Deus e porque o povo também não estava obedecendo. Mas Deus está dizendo para mim e para você que quando eu e você obedecemos, nós seremos fortalecidos. Nós não seremos invadidos pelo quê? Pela tristeza, pelo desânimo, pelo apavoro, pela ansiedade. Nós não seremos invadidos por aquilo que o mundo quer trazer de lixo, por aquilo que o mundo quer trazer, louvado seja Deus, como depósito em ti, não. Nós vamos ser fortalecidos na presença do Senhor Jesus. E Deus vai usar poderosamente a sua vida, assim como usou a vida de Jeremias. Assim eu creio e profetizo sobre ti e sobre a sua família, sobre a sua casa em nome de Jesus. Tenha certeza que assim como Deus tinha algo sobrenatural na vida de Jeremias, Ele tem na sua também. Jeremias não era apenas Jeremias. Jeremias era alguém que Deus tinha escolhido para ser um profeta. Eu não sei se eu estou diante de um levita, eu não sei se eu estou diante de um pastor, de um intercessor, eu não sei se eu estou diante de um bispo, de um diácono, eu não sei se eu estou diante, eu não sei. Eu não sei para o que Deus Ele te chamou, mas eu sei que Deus Ele te chamou para algo. E é por isso que eu estou aqui, para entregar essa palavra na tábua do seu coração. Medite e tome posse, livro de 1 Jeremias, capítulo de número 1. E tenha certeza que Deus Ele te chamou para algo. Deus te abençoe. Fique na paz e declare: eu sou fortalecida como uma cidade fortificada. Eu sou como uma coluna de ferro. Eu sou fortificada como um muro de bronze. Olha, 3 esferas. Deus está dizendo para você que nas 3 esferas Ele te fortalece. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. E para quem se perguntou aí, qual é essa esfera? Porque assim o Espírito Santo de Deus está me revelando. Deus está dizendo para você, na esfera espiritual, na esfera física, louvado seja Deus, e na esfera emocional. As 3 áreas da vida que eu e você precisamos ser fortalecidos. Deus, Ele fortalece e fortifica. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.